Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais um devocional da nossa igreja, a Igreja de Cristo em Abreu e Lima. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, e versículo 19 e 20. Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20, que diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Esse texto vai falar sobre o momento em que Jesus chama os discípulos para a ceia, Ele vai falar sobre o momento em que Jesus está partindo o pão e oferecendo aos seus discípulos, em memória dele. Isso é um símbolo que fica gravado na história da Igreja de Cristo, da igreja primitiva, e segue até os dias de hoje. E esse texto ele vai falar algo muito interessante, que é a questão de unidade, de união, Porque nesse momento, Jesus é um momento em que Jesus já tem noção que ele vai ser entregue aos soldados, aos romanos. Ele já sabe que vai passar por toda aquela aflição. Ele já indica, no versículos à frente, que o traidor já está ali. Só que esse é o momento onde, independente se Judas estava lá, se Pedro estava lá, ele sabendo que Pedro iria negar ele 3 vezes, ele convida os seus irmãos para a última ceia. E é um ensinamento muito grande sobre união. Infelizmente, hoje, nas nossas igrejas, nas igrejas pelo Brasil, pelo estado, pela nossa cidade, há muita divisão. E é o que mais enfraquece a igreja, é a divisão. Então, nesse momento, eu peço que você compreenda que, independente se há alguém que você não vá muito com a cara daquela pessoa, se você não é muito amigável ou não tem uma amizade tão profunda, mas lembre que Jesus, mesmo sabendo que havia um traidor ali, que havia uma pessoa que iria lhe trair, que iria vendê-lo por moedas de prata, ele o convidou e o chamou para cear junto com ele. E nesse momento eu peço que você compreenda que precisamos trazer aquelas pessoas que a gente menos tem amizade, que a gente às vezes fala assim: caramba, eu não sou muito próximo daquela pessoa, mas aquelas pessoas que Jesus quer alcançar. Lembre que quando Pedro traz Jesus, ele fica desolado, ele fica sem saber o que fazer. E quando Jesus o encontra depois da ressurreição, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E Pedro diz: Senhor, tu sabes. Ele diz: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E isso é o que Jesus quer de nós. Ele quer que a gente possa entender que precisamos estar unidos como igreja, unidos como irmãos, unidos como família, para que o reino dele seja engrandecido e para que mais pessoas possam estar na casa dele, mesmo sabendo que tem dificuldades, mesmo pessoas que dizem assim: eu não mereço estar ali como Pedro. Muitas vezes deve ter pensado no momento em que ele percebe que ele traiu Jesus, mas são essas pessoas que Jesus quer alcançar e quer dizer assim: precisamos ser um em Cristo Jesus. E nessa mensagem de hoje eu te digo: seja um em Cristo Jesus. Ame seu irmão, abrace seu irmão, faça por ele aquilo que você gostaria que fizesse por você, porque esse foi o mandamento que Jesus disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então nessa mensagem eu quero dizer: seja mais unido em Cristo Jesus, seja um em Cristo Jesus. Nesse momento eu quero te convidar para orar junto conosco, amém? Feche seus olhos e vamos conversar com o nosso Pai. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, que possamos, eu quero te pedir, Jesus, que possamos compreender a Tua Palavra e entender que precisamos ser um, Pai, contigo, que precisamos ser um com os nossos irmãos, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor,
a ser mais paciente, assim como o Senhor foi conosco, a ser mais amoroso, mais gentil com nossos irmãos. Porque muitas vezes o que nos falta é amor. Não adianta, Jesus, nós termos a Bíblia decorada, a gente se vestir, parecer como cristãos, se nós não vivemos aquilo que o Senhor nos ensinou, Jesus. E que nessa noite, Jesus, possamos entender que precisamos ser um em Tu, Jesus, em Ti, Jesus. Tudo isso eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém.